Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E é óbvio que a gente vai repercutir o empate de ontem, com gosto de derrota, né? São Januário lotado, torcida empurrando o time aí em busca da vitória contra o Lanús, mas infelizmente, mais uma vez, mesmos erros cometidos, uma equipe sem intensidade, sem organização, que não conseguiu, né, fazer um gol, não conseguiu aí sair com a vitória dentro de casa. Então a gente vai falar bastante sobre isso, já peço para você assistir o vídeo até o final. Vamos também trazer aqui na íntegra a entrevista do treinador Fábio Carille após o jogo. Peço para você deixar o like no vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Combinado? Fechado? Então é isso, né, cara? Vamos falar bastante sobre o jogo de ontem. Um jogo que o Vasco repete a escalação do jogo contra o Flamengo, né? O Vasco entra ali exatamente com a mesma equipe, sem mudanças, mas é exatamente o que acontece desde o começo do ano. Muitos erros infantis, time sem transição, sem criatividade, sem jogadas ensaiadas, né? Um time que não consegue envolver um adversário fraco, né? Um adversário fraco que é a equipe do Lanús e acaba, né, cedendo, né, um empate jogando dentro de casa. Com esse resultado, o Vasco segue na segunda colocação do grupo, atrás do próprio Lanús, né, que tem um saldo de gols maior do que a equipe vascaína, e agora o Vasco fica dependente, né, de um resultado positivo fora de casa, né? Vai ter que conseguir vencer essa partida jogando na Argentina contra o Lanús, caso o Vasco tenha ambições aí de passar em primeiro colocado na fase de grupos aí da Copa Sul-Americana. Após o jogo, quem falou foi o Carille, né? Mais uma vez dando desculpas e tendo a proeza de falar que o Vasco não tropeçou. Foi um resultado normal esse empate ontem em casa jogando contra o Lanús. Em relação ao presidente Pedrinho, tá muito pressionado pela demissão do treinador e não me surpreenderia se ainda hoje nós tivemos notícias aí sobre a caída do técnico, né? Muita gente em torno do Pedrinho, a própria torcida que vaiou muito, xingou muito após o jogo de ontem, pedindo, né, a troca de técnico, né? Então hoje pode ser um dia definitivo, né, cara? Pode ser um dia aí que o Pedrinho acabe cedendo, acabe aí roendo essa corda, né? E acabe mandando o Carille embora aí do comando do Vasco. Vou deixar com vocês agora a entrevista coletiva, né? O que falou o treinador após o jogo de ontem. Peço para você deixar nos comentários a sua opinião e o que você acha. Você acha que o Pedrinho tem que trocar de treinador ou você acha que o Carille deve seguir no comando da equipe vascaína? Então é isso, fico com vocês agora a entrevista coletiva de Fábio Carille após o empate de ontem, né, com gosto de derrota contra a equipe do Lanús. Um abraço. Boa noite. Não, a questão das mudanças, ela se passa muito pela característica dos atletas também, né? Então, hoje fizemos um jogo duro que a gente sabia que tinha que ser. Jogo de Sul-Americana, jogo de Libertadores, nós sabemos que é assim. Para mim, o segundo tempo, a gente acelerou muito, quis chegar muito rápido na área e houve pouca troca de passe, que aconteceu muito no primeiro tempo. Né, ser mais agressivo, chutar mais. O primeiro tempo foi melhor nessa questão de chegar mais perto. O segundo tempo, por acelerar demais o jogo, a gente acabou se perdendo um pouquinho, né? A partir do momento que eu coloco o Zuccarello é mais um atacante do que o Nuno vai para dentro ali, o Coutinho pede para ser substituído por cansaço ali, por puxar cãibra, alguma coisa, e o Zuccarello é um atacante, então ali já é uma mudança, né? E depois quando eu resolvo colocar o Alex, fica um 4-4-2, sendo que o Alex Teixeira é mais atacante do que armador. O Coutinho é sim um armador, vem, trabalha a bola. O Alex é um cara que chegasse, para que a gente chegasse pelos lados, principalmente tivesse mais jogadores dentro da área para terminar, né? Mas isso que a gente pensou e elaborou acabou não acontecendo, por isso nosso segundo tempo não foi bom. Boa noite, Carille. Ryan Leão, até mais uma jogada. Para eu perguntar, na sua opinião, ou qual a razão, o Piton não foi tão acionado na linha de fundo, porque ele não subiu muito hoje e o time acabou não tendo tanto aqueles cruzamentos que muitas vezes o Verratti consegue aproveitar e que não tiveram hoje, porque pode ter atrapalhado o time também. Assim, analisando o jogo rapidamente, é claro que depois a gente vai olhar melhor, vieram fechando muito o nosso lado esquerdo,
E por isso a gente criou bastante até pelo lado direito no primeiro tempo. Chegamos ali muitas vezes, principalmente com o PH, para terminar as jogadas. Né, vieram fechando muito aquele lado, um atacante sem bola preocupando demais em marcar o Piton e com bola levando o Piton lá para trás. Né, claro, é o nosso lado construtor, é o lado que aproxima, é o lado que tem jogadores criativos, né, quando o Coutinho encosta com o Nuno com o Piton lá, e vieram fechando muito bem lá, como já teve outras equipes que fizeram assim. O bom é que a gente buscou alternativa pelo outro lado. Muitas vezes fica travado só de um lado e acaba não saindo, e a gente conseguiu escapar principalmente pelo lado direito. Né? Também a gente tem que entender que há mérito do adversário de estudar e fazer como a gente faz com os adversários também. Boa noite, Carille. Gustavo Ribeiro, do canal Mário Coelho Vasco. Na última coletiva, você falou a respeito da oscilação de uma partida a outra. E dentro da partida hoje, o Vasco oscilou dentro do próprio jogo, né? Queria saber do seu entendimento por que isso aconteceu e como melhorar isso em meio a um calendário tão intenso, um jogo atrás do outro. Eu não me lembro de um jogo que a gente foi linear, assim, o tempo todo superior ou o tempo todo com a bola, mesmo porque também a gente joga contra adversários que têm qualidade, que se preparam e tudo mais. Né? Mas assim, em relação ao primeiro tempo que a gente jogou mais no campo ofensivo, chegando ali com cruzamentos, com algumas finalizações, faltou isso no segundo tempo, da gente circular mais, buscar o lado oposto e poder ser agressivo, né? Talvez um pouquinho de ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Pensando nesse momento, depois analisando, eu posso até falar outras coisas depois, olhando no vídeo, olhando tudo tranquilamente, mas pensando assim, foi isso que mais ficou na minha cabeça. A gente poderia ter tido um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de triangulação, de aproximação e entrar com mais gente no campo ofensivo. Carille, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Teve um jogo que você substituiu o Verratti, você deixou claro que foi por pedido do atleta, um jogador quase que incansável, fominha, que quer estar jogando sempre. Hoje, mais uma vez, ele permaneceu no jogo, mesmo estando muito marcado e tendo participado pouco, efetivamente, né, por questão de bola aérea, enfim. Queria que você falasse como você imagina o Vasco sem o Verratti em algum momento, ou você sempre, independente da situação do jogo, você, pelo fato de ele poder ser um jogador que pode resolver em uma bola, você não tira, só se realmente ele estiver cansado e não aguentar, se você não tem uma alternativa, pensando uma forma de jogar sem o Verratti, mesmo ele estando bem no jogo. A gente pode fazer ali sim um 4-2-4 com dois jogadores de mobilidade, que eu já joguei assim em alguns momentos da minha carreira. Eu sei que o Verratti hoje sentiu cansaço por essa sequência e tudo mais, mas aí você fica pensando na bola aérea ofensiva, na bola aérea defensiva, que a gente sabia que o time do Lanús era muito forte nessa bola, e a gente sabe da importância dele. Então tirar ele e Ryan assim, num jogo seria muito difícil, porque a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas a gente tem alternativas aí de ou ser o Ryan, um jogador mais de força ali de 9, ou ser o Alex, um cara que flutua mais. Só que aí a gente precisa ter bola para que entre no campo ofensivo e não ficar com bola aérea, porque o Alex não é para isso. Né, a gente tem algumas alternativas sim, mas hoje o Verratti é o titular, tem respostas aí, acho que são 21 jogos, 16 gols, 14 gols, não sei, puta de um número, não dá para pensar no Vasco hoje sem o Verratti em campo, né? Então, todo mundo está muito satisfeito com ele, com os números dele, com o perfil assim positivo que ele tem. Mas se acaso ele ficar fora, a gente já pensa em outras alternativas e vem trabalhando outras alternativas se acaso ele não tiver. Boa noite, Carille, Sérgio do podcast Cruz Maltino. Você falou há pouco que o Coutinho pediu para sair, ficou sem o armador, também com a saída do Nuno, que poderia fazer isso. Você pensou, de repente, colocar o Garré para fazer essa criação ali? Como você mesmo já falou várias vezes, ele não é ponta, é um meia armador. Você não pensou? Não, assim, o Garré, antes de ser contratado, vieram muitos vídeos dele, de todos os clubes que ele jogou. Ele é um cara que ele é um meia que joga aberto, né? Ele não é um meia de dentro, é um cara mais de construir, meio parecido até com o Adson. O Adson até é mais atacante do que ele.
Ele é um cara de vir, de construir, de trabalhar, de formar as movimentações por dentro quando tem que ser, mas ele não é um meia na sua essência, tipo o Coutinho, o Payet, que você dá um 10 ali. Eu levo o Nuno ali, quando o Coutinho traz o Nuno para dentro, e o Nuno até fez coisas boas de infiltração, de jogada. Depois a gente sentiu que ele cansou também, aí eu optei em fazer 2 atacantes, Alex e Verratti ali, né? Posso até ter o Garré ali a partir do momento que eu consiga treinar ele, trabalhar e ver qual que é o desempenho dele jogando por dentro como um meia mesmo. Não, o que eu mais vejo dele é ser esse lado que vem para dentro construir, dando passagem para o lateral, né? Parecido assim com o que o Gerson faz no Flamengo e outros jogadores já fizeram isso bastante. O Veiga já fez isso também bastante no Palmeiras, jogando de lado, vindo para dentro para deixar corredor para o lateral. Carille, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Sobre o jogo em si, no primeiro tempo, parece que o Vasco entrou no modo meio... dá aquele apagão na bola na trave. O Vasco só consegue retomar a partida com 20, 25 minutos. E aí sim faz um bom primeiro tempo, levando perigo. E no segundo tempo também o Vasco tem uma dificuldade de engatar na partida. Você já conseguiu detectar o motivo disso, da dificuldade do Vasco, que termina o primeiro tempo melhor e volta o segundo tempo bem abaixo? Essa bola na trave aí, eu acho que é uma bola que a gente alivia fraca da área, se eu não me engano, e no rebote o cara finaliza. A gente foi superior sim no primeiro tempo, né? A maior parte a gente foi superior. O segundo tempo não, né? A gente, apesar que o Léo também não trabalhou, o Léo não fez defesas, enfim, mas teve um controle melhor sim o Lanús na partida, né? Penso que a gente acelerou demais, aceleramos, muito passe para frente o tempo todo, sendo que a gente tinha que circular a bola para que a gente encontrasse o lado oposto livre e chegasse com mais jogadores, com triangulação perto da área deles. Acho que a gente foi um pouquinho por abafa e isso não é muito o nosso jogo, né? Nosso jogo tem meias ali que essa bola tem que passar por dentro para que a gente possa construir, possa incomodar, possa chegar na área do adversário. Fábio, boa noite, Guilherme Brown da Itatiaia. Falando até sobre ataque, eu queria entender um pouco mais como está essa recuperação do Adson, né? Como está esse controle de minutagem com ele, e também se existe alguma possibilidade que vocês trabalhem em contar em breve com o David também, como mais uma opção nesse time. David, nós estamos em abril. O David, se eu não me engano, acho que para junho começa a treinar com a gente. Então penso que é para depois da parada do Mundial, né? A gente joga dia 12 de junho, depois 12 de julho, se eu não me engano. Acho que é aí. Acho que nessa pré-temporada que vai ter no meio do ano aí, ele já vai estar treinando com a gente e vai estar à disposição. Antes disso eu não vejo. Desculpa, a primeira? Então, o Adson depende muito do que ele sente, né? É uma contusão que ela é muito chata. Paulinho está passando por isso no Palmeiras, né? Muito parecida essa contusão. Então vai depender muito dele. Então quando ele estiver sem dor, ele tem que ir para o campo e tem que trabalhar. E já tem melhorado. Antes ele fazia um treino e tinha que ficar muitas vezes 2 dias fora. Hoje não, muitas vezes para um dia, no outro dia se sente melhor. Ele tem que estar crescendo em relação a isso. E é muito difícil de controlar. Não dá para te dizer minutagem, minutos, isso e aquilo. Só sei que vai ser importante para ele mesmo quando ele tiver a disposição de fazer bastante treino, até para que ele tenha uma condição melhor de jogo, né? Então, não consigo te dizer. Não consigo te dizer. Vai muito dele. Então, está tendo reuniões sobre isso com o departamento médico dele, com a gente, para a gente entender. Então tem dia que ele tem muita dor, tem dia que não tem dor nenhuma e a gente aproveita para que ele trabalhe. Ele vai ter que passar por esse processo e a gente vai ter que ter paciência para ter ele 100%. Mas ele vai ter que passar por esse processo. Olá, Fábio, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento com o resultado, tendo em vista que era uma briga ali pela ponta da tabela. Quero saber de você se você considera como um tropeço esse empate com o Lanús em casa. E o que faltou para o Vasco vencer efetivamente? O que você acha que poderia ter sido diferente
tanto do trabalho coletivo, tático ou propriamente individual dos seus atletas? Obrigado. De nada. Eu penso que até a distribuição no campo estava em cima do que a gente imaginava no primeiro tempo. Como eu já disse, fecharam muito o nosso lado esquerdo, mas com isso a gente conseguiu chegar bastante pelo lado direito. E no segundo tempo, já falei sobre isso também, acho que faltou um pouquinho de paciência para que a gente circulasse, respirasse com a bola. Começamos a perder a bola muito rápido e o Lanús acabou ganhando principalmente o meio de campo, na questão de aproximação e de toque, né? A gente tem que saber, tem que persistir, tem que ser chato durante o jogo na questão de querer buscar o resultado, mas tem que saber o momento certo de fazer as coisas, né? Não adianta que a gente querer acelerar, começar a jogar bola para frente. Sabíamos que o time do Lanús é um time que ia competir bastante, não ia ser diferente, por rivalidade, por ser um campeonato sul-americano. Mas assim, não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda, muito, né? Esses times vão lá na altitude ainda, o Lanús tem que ir lá, a gente sabe que não é fácil lá, só depende da gente, né? Pensar agora no Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil no meio de semana, jogo a jogo, mas a gente está muito vivo dentro da competição. Carilli, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. No final de semana o Vasco fez uma partida, jogou bem, jogou de igual para igual com o Flamengo, teve chance de fazer o gol com bola na trave, teve uma solidez defensiva. Hoje o Vasco, enfim, não jogou mal, jogou bem no primeiro tempo, como você falou. Hoje, aliás, foi a primeira vez que o time não ganhou sob o seu comando aqui em São Januário, e mesmo assim o time saiu vaiado de campo e você saiu xingado. Eu queria te perguntar se dentro do elenco que você tem, você acha que o Vasco é capaz de apresentar mais do que ser um time aguerrido, de ser um time consciente taticamente, de ser um time com solidez defensiva, como o torcedor parece que está exigindo no momento, assim? E se você acha que sim, o que você acha que tem que acontecer no curto, médio e longo prazo para que isso aconteça? Obrigado. Começando pelas vaias, xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Se com vitórias aconteceu isso, imagina você não ganhando dentro de casa. Repetição de trabalho. Não adianta a gente falar do calendário, reclamar, porque é isso que nós temos, né? Fizemos nada assim de treinar, de repetir movimentos, nada de jogo do Flamengo para cá, nem tem como, né? E é entendimento nosso com os atletas com a gente da comissão ali, para que a gente possa ter os resultados positivos que o Vasco tanto merece. Carilli, Tébaro do Grupo Globo, boa noite. Em que pese essa sequência exaustiva de jogos do Vasco, jogo final de semana, jogo meio de semana, hoje foi mais uma partida em que o Coutinho e o Nuno não conseguiram atuar os 90 minutos, né? Saíram ali no decorrer do segundo tempo. São dois jogadores que não tem uma reposição ali, pelo menos não no nível que eles apresentam quando estão em campo. Eu quero saber se existe algum trabalho com eles para que eles consigam atuar os 90 minutos, tem algum trabalho específico fisicamente, assim, para que eles consigam aguentar esses 90 minutos, ou se é só realmente resultado dessa sequência exaustiva de jogos? Fisicamente não consegue trabalhar nada, né? Repouso e jogo. Sabemos que o cansaço de uma partida bate 48 horas depois, então o jogo de sábado bateu ontem, onde eu tive que ir para campo ali fazer algumas coisas. Hoje que está enchendo o tanque, já vem outro jogo puxado novamente. Então agora vamos ter uma pausa, né? 4 dias aí para o jogo do Cruzeiro, isso vai ser muito importante para recuperar, para treinar, e depois 3 dias para o jogo do Operário. Isso nesse momento é maravilhoso para nós. Maravilhoso, porque muitos jogos aí foram 2 dias, né? Jogamos sábado, domingo, segunda para jogar terça. E aconteceu isso também na primeira semana. Foi Santos, quarta na altitude e Corinthians no sábado. Então, não tem que treinar, não tem parte física. É recuperar, jogar e fazer com que esses caras vão ganhando condição nos jogos. De vez em quando pode tirar um ou outro, né? Esse trabalho com o Coutinho vai existir principalmente. O Nuno
É um cara que não tem histórico de lesão, né? Então já dá para ter uma sequência maior com ele, esperando o dia a dia, o jogo a jogo, para saber a resposta deles. Valeu.